Mas agora, para começar os trabalhos, a gente conversa ao vivo com a Maria Fernanda Dertel, ela que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília e também líder do grupo de pesquisa Capital e Periferia. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. Quero começar te perguntando, se a gente fizer aí uma rememoração, o que a gente pode destacar sobre o planejamento da planejada Brasília, hein? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Brasília foi pensada para integrar melhor o país e interiorizar o desenvolvimento. Então, uma fronteira agrícola modernizada e criando um ponto de irradiação de desenvolvimento. Ela serviria também para interligar do Brasil por meio das estradas ligadas à construção de Brasília, e foi pensada também como uma cidade modelo, então uma cidade que deveria ser desprovida, que não deveria ter os problemas das cidades tradicionais do Brasil. Então ela foi pensada para projetar a imagem de um país moderno, um país desenvolvido, né, como era o plano do governo E em termos da arquitetura e do urbanismo, então ela vai usar os princípios do modernismo. Então ela vai aplicar técnicas como o zoneamento, concentrar funções em determinados lugares, separar pedestres e veículos, né? E aí você tem aqueles grandes eixos, os grandes eixos usando a cidade, as unidades de vizinhança, que deveriam ter um conjunto de serviços locais. Então são como novos princípios e novas técnicas nessa cidade que deveria ser assim, um grande modelo de cidade. Professora, você sabe que nesse fim de semana eu estive em São Paulo e eu me encontrei com alguns amigos. Um deles é uma amiga que é arquiteta e ela falou que nunca veio a Brasília. E quando ela fala isso, especialmente para os colegas de profissão, todo mundo fala: como assim você nunca foi a Brasília sendo arquiteta? Porque imagino, eu e a senhora pode confirmar essa informação, para vocês é uma aula, não é? O que aconteceu aqui, a forma como a cidade é pensada, dividida. E quero aproveitar e te perguntar também sobre essa questão justamente desse desenho diferente de uma cidade setorizada, dividida como nenhuma outra, não é? Tem a própria questão das superquadras, né? De como elas foram pensadas. Tudo isso é muito rico. O que a gente tem de detalhe a respeito de todas essas divisões e diferenças especiais aqui na nossa construção? Pois de fato, né? É uma espécie de grande mostra, o exemplo no mundo mais extenso e completo de aplicação, de assimilação de princípios e técnicas da arquitetura e do urbanismo modernista. Mas eu queria, além do urbanismo do plano piloto, que foi preservado e é patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco em 87, Brasília foi pensada também como uma forma de ocupação do território. Desde o princípio da construção de Brasília, né, houve a intenção de criar um centro separado de cidades satélites, que inicialmente foram previstas para serem construídas quando o plano piloto já estivesse completo, e o plano e a piloto e a cidade satélite são separados por uma área não urbanizada. E esses princípios de organizar o território, de descentralização metropolitana, era o que está em voga internacionalmente nos anos 50 e nos anos 60, embora também naquele período já houvesse algumas críticas à excessiva ênfase no caráter rodoviarista, excessiva ênfase nas vias como determinantes do traçado da cidade. Ô professora, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, justamente sobre isso que você falou, não é, das regiões administrativas, e ampliando um pouco mais, você participa de uma pesquisa, né, um grupo de pesquisa, o Capital e Periferia, que investiga justamente esses limites aí, as potências da relação centro-periferia. Hoje, na sua avaliação, como que a nossa capital aqui, né, o centro mesmo, enquanto lugar de poder, de privilégios, enfim, se relaciona
funciona com os espaços para além do plano piloto? É uma relação saudável? O que falta na sua avaliação? Quais são as potencialidades? Bom, é uma relação de interdependência e há diariamente viajam diariamente, né, ao plano piloto, inclusive de fora do Distrito Federal, para trabalhar, para estudar, para ter acesso a serviços públicos. E as notícias que a gente estava ouvindo, que vocês estavam dando a respeito do trânsito em Brasília, expressivas desse movimento, né, entre o plano piloto e as regiões ao seu redor. E há de desigualdade. Então, ainda há uma concentração de renda e de serviços no plano piloto. No entanto, há também regiões administrativas com diferentes graus de desenvolvimento, né? Algumas delas com grande vitalidade econômica, social e cultural, né? E é um território bastante complexo do DF, né? Você tem desde cidades, o centro planejado, ações administrativas também planejadas, ocupações irregulares e precárias, condomínios de diversos padrões, né? Mas o que a gente pode dizer é que Brasil, com certeza, é muito mais que o plano piloto, né? Sem dúvidas. 7h39. A gente conversou ao vivo com a professora Maria Fernanda Dertel, ela que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá da UNB e líder do grupo de pesquisa Capital e Periferia. Professora, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. Uma boa semana para a senhora. Termino te perguntando, antes da gente se despedir, o que Brasília representa para você, hein, professora? Bom, Brasília, eu acho que para mim, como para muitas pessoas, é um lugar de muitas oportunidades, né? De trabalho, de nova convivência. Então, muitas pessoas que vêm para cá, ainda hoje, né, vêm com uma espécie assim de brilho, dessa expectativa da vida em uma nova cidade. Maravilhoso. 7h40.